Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem, né? Bem de saúde, bem fisicamente, bem psicologicamente, emocionalmente, que vocês realmente estejam bem. A prof também tá bem, né? Só tô com bastante saudade de vocês, das nossas aulas, uma vontade de conhecer vocês melhor, né? A gente teve muito pouco tempo, muito pouco contato este ano, né? Eu ainda não sei direito quem é quem, né? Por isso que eu peço tanto para vocês colocarem o nome, a turma, né? Eu tenho bastante dificuldade para gravar nomes. E esse ano, com essa distância toda, tá um pouquinho mais difícil, né? Mas também estou me adaptando, certo? Hoje nós vamos fazer então a nossa primeira aula no Classroom, né? A nossa abertura no Classroom com a correção da atividade da semana passada. Semana passada, vocês receberam, né, um texto lá no blog, a prof postou, né, um texto sobre as ameaças aos ecossistemas. Na verdade, a gente já está trabalhando as ameaças aos ecossistemas faz um bom tempo. A gente já viu vários temas sobre isso e nós vamos fazer uma aula daqui uns dias onde a prof vai fazer uma revisão de todos eles, certo? Então, nós estávamos vendo as ameaças aos ecossistemas que são a extração dos minérios, né? O impacto da erosão, o efeito do desmatamento e o efeito das queimadas. Esses eram os temas das nossas ameaças aos ecossistemas. Então, aqui a gente tinha um texto para vocês lerem. Eu acredito que não é novidade esse assunto para ninguém. Vocês já devem ter visto isso até em geografia também, né? Mas na questão da extração dos minérios, a gente sabe que os minérios são extremamente importantes, né? O ferro é um deles, né? Um dos mais importantes para a gente utilizar ferro para construção, para fazer móveis, utensílios, né? Mas essa atividade industrial para a retirada dos minérios, ela causa um impacto muito grande nos ecossistemas. As atividades de mineração e de garimpo, por exemplo, elas promovem impactos na natureza que podem deteriorar o ambiente para sempre. Então, o certo, o correto mesmo, era você fazer a extração desses minérios, mas de forma controlada, sem agredir o meio ambiente de forma que ele não pudesse se recuperar, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala de garimpo, né? Os garimpos, eles, principalmente garimpo de ouro, né? Que é um minério precioso. Do garimpo, na extração do ouro, eles usam água, né? E essa água, ela faz um impacto muito grande na parte das planícies fluviais, né? E transforma a margem dos rios com sedimentação, né? E também as bacias hidrográficas. Um exemplo bem típico desse caso, né? É no Amazonas e no Paraguai. Esses impactos, então, no solo também são impactos fluviais, né? Eles vão interferir no percurso dos rios, né? E esses danos de mineração e de garimpagem, na grande maioria das vezes, são irreversíveis, porque eles usam tudo que eles podem daquele local. Um exemplo aqui no Brasil é a Serra Pelada, né? Que é uma região do Nordeste onde eles fizeram a extração de ouro por muitos e muitos anos. Foi retratada em documentários e até o filme dos Trapalhões, aconteceu os Trapalhões na Serra Pelada, uma coisa assim. Mostrava, né, o quanto a vida nesses lugares é difícil e como fica o ambiente nesses lugares. E isso tudo é uma forma de erosão, né? Que é o que é a erosão? É o desgaste, né? E nesse caso também pode ser o transporte e a sedimentação de rochas. Então, ela faz uma alteração nos solos, tá? Nós temos vários tipos de erosão. Então, nós temos a erosão pluvial, que é causada pela ação das chuvas, né? Como a gente está vendo aqui. A erosão fluvial, que é causada pelos rios. Nós temos a vossoroca, que é uma combinação de vários tipos de erosão, né? Que costumam provocar crateras e imensidões de solo devastado, né? A erosão marinha, que é com a ação das ondas do mar, então acontece em regiões litorâneas. A erosão eólica, que é causada pela ação do vento, principalmente quando transporta partículas do solo. A erosão glacial, que é causada pelo gelo.
A erosão por gravidade, né, que acontece em áreas que tem muita declividade. Então aqui a gente está vendo um declive bem grande, então não tem como a vegetação proteger essa região. A água bate aqui das chuvas e do vento e isso causa uma erosão que é chamada erosão por gravidade. A erosão geológica, que é uma erosão natural, né, que não sofreu interferência humana e que ela modela os cânions, os vales, né? Então aqui a gente tem amostra de vários tipos de rocha, mas isso aqui tudo foi modelado pelo vento, pela ação natural, não teve interferência do homem nenhuma, né? Depois a gente viu também aqui um mapa mental com os tipos de erosão, onde a gente coloca algumas ideias, né? Esse aqui é um modelo de uma professora de geografia, eu achei muito bonito, coloquei aqui, ó. Ela faz o vento, faz o gelo, faz a chuva, né? Bota o centro, o título no centro, que é tipos de erosão, e aí fala um pouquinho da erosão pluvial, né? Da chuva, dos rios, a questão dos mares, né? A erosão glacial, a erosão eólica, de uma forma bem simples, dinâmica, bonita, né? Que fica fácil da gente gravar. O efeito do desmatamento. Então, desmatamento, que também é chamado de desflorestamento, né? É a retirada da cobertura vegetal. Esse desmatamento pode ser parcial ou total. Então, a gente acompanha muito nos noticiários de televisão, né, que o Brasil é uma das áreas de maior risco de desmatamento, principalmente na Amazônia. E essa área de desmatamento, além dela deixar o solo pobre, como você retira as árvores, e as árvores são importantes nos ecossistemas, né, por causa da produção de oxigênio, da produção de umidade, você também vai ter, consequentemente, uma alteração climática, né? E já tem uma questão lá embaixo que a prof já vai mostrar para vocês e a gente corrige. E o desmatamento é uma ação antrópica, é o homem, né, a causa do desmatamento. Não vai acontecer desmatamento, os animais vão fazer isso ou vai acontecer de forma natural, a não ser que dê um ciclone, alguma coisa, mas aí não é bem um desmatamento, né? É uma queda de algumas árvores em um determinado local, mas ela se reconstitui, certo? O efeito das queimadas, no Brasil também é campeão de queimadas. Nós vamos ter dois tipos de queimadas, as queimadas que são naturais, que acontecem quando o clima está muito quente e muito seco, e as queimadas que acontecem por ação humana, que é antrópica, tá? Elas, claro, elas vão ter consequências graves, né? Como, por exemplo, a perda e a diminuição da biodiversidade daquele lugar, né? A biodiversidade é a quantidade de vida que existe em determinado lugar. Aqui a gente leva em consideração as plantas, os animais, as bactérias, né? Micro-organismos, minhocas e tudo que vive nesse determinado lugar. Uma das consequências dessa queimada é a emissão de gases poluentes, piorando a qualidade do ar. A gente acompanhou uma notícia aqui no Mato Grosso, agora começa a acontecer o período de queimadas e a qualidade do ar fica muito difícil para respirar. Então, além do coronavírus, as pessoas têm doenças respiratórias que são ocasionadas pelas queimadas. Danos ao patrimônio público, né? Cercas, casas, rede elétrica, patrimônios, edifícios ficam todos danificados. Diminuição da fertilidade do solo, ele perde a matéria orgânica, perde a umidade, as minhocas morrem, né? Perde o adubo que existe ali, esse humus todo, o solo fica pobre de minerais e dessa forma ele também fica pobre para plantações. A intensificação da erosão, então é um solo que fica pobre, ele fica mais suscetível à erosão também. E aqui então nós vamos ter as nossas questões de fixação, certo? Então vamos ver. 1. Cite 3 tipos de erosão natural e explique-as. Então aqui ó, tem todo esse quadro de tipos de erosão. Era para escolher 3. Então, por exemplo, a erosão pluvial, que é causada pelas chuvas, né, que causa o desgaste do solo devido à precipitação de chuvas. A erosão fluvial, esse desgaste é provocado quando as margens dos rios se expandem, quando é um volume de chuva muito grande, eles se expandem e daí eles retiram uma camada de solo importante aqui nas margens dos rios, né? E um terceiro tipo, então, a vossoroca, que pode ser aquela que a gente comentou, que é a combinação de vários tipos de outras erosões
que atingem lençóis freáticos, a parte interna do solo, e causam grandes devastações. Segunda questão, como a chuva, que é um processo natural, pode contribuir para a erosão? Então, a prof já explicou, né? A chuva, se ela cai em grandes volumes, ela vai caindo dentro dos rios menores e vai aumentando o fluxo desses rios. As margens ficam muito cheias e aí elas transbordam e causam a erosão. Se tiver bastante volume de água e força nessa água, ele vai devastando. Aqui a gente está vendo raízes de árvores arrancadas. Ele vai devastando e isso causa uma erosão. As plantas aqui vão demorar muito tempo para reagirem e reflorestarem essa área. Número 3, diferencia a erosão eólica e a erosão geológica. O prof já falou também, né? A erosão, então, eólica é a causada pelo vento, né? Então, aqui a gente tem o exemplo das rochas que formam esculturas. O vento carrega pequenas partículas, como areia, e elas vão batendo aqui e vão esculpindo essas rochas, né? Mas, de certa forma, é um tipo de erosão. E a erosão chamada de geológica é essa daqui, que é também conhecida como erosão natural, não tem interferência do homem, aquela que desenha os cânions. Pesquise e cite quais são as principais causas do desmatamento. Eu não falei muito sobre isso no texto, por isso que eu pedi para vocês pesquisarem. Mas as principais causas, né? Causas do desmatamento, para que elas servem? Olha aqui, ó. As atividades humanas, né? Como a gente disse, a questão antrópica. Então, para fazer plantações, né? O agronegócio, principalmente o soja na nossa região, o extrativismo animal, né? Então, criação de gado, vegetal, mineral, extração fazer o desmatamento para extração mineral. A necessidade de explorar matéria-prima, então tira as árvores, né, para fazer a extração de matéria-prima dessas árvores, como por exemplo, você pode levar o desmatamento por extração irregular de látex, né, que é produzida a borracha. A questão da urbanização, com o avanço das cidades para áreas de loteamento, né, e as atividades ilegais. Então, para especulação fundiária. Então, pessoas que tomam conta desses lugares, né, como se fossem deles, sem dó e nem piedade, né? Próxima questão. Quais são as principais causas das queimadas? Também já falamos sobre isso, né? Mas as queimadas aqui, ó. Desculpa. A causa da queimada, ela pode ser natural ou ela pode ser antrópica. Natural, ela acontece quando está muito quente, o ar está muito seco, né? E as plantas têm pouca umidade, daí elas ficam mais secas, uma pequena fagulha, um toco de cigarro até um raio de sol sobre uma lente, o próprio raio de sol mesmo que é muito quente, pode causar queimada. Ou então, quando o homem ateia fogo, principalmente para a área rural, né? Para fazer a limpeza do solo e fazer novas plantações. Próxima questão. Eu quero saber a sua opinião, né? O que você acha sobre o uso de tecnologias para monitorar o meio ambiente, como por exemplo as queimadas na Amazônia? Eu vou dizer a minha opinião, não estou sugestionando ninguém, mas o uso de drones, por exemplo, o uso de satélites, para ver quais são as áreas da Amazônia que estão queimando ou que estão sendo desmatadas, eu acho extremamente importante. Através dessas imagens, eles podem fazer levantamento de dados e fazer uma ação efetiva para combater o desmatamento nessa região e também as queimadas, porque às vezes esses lugares na Amazônia são de tão difícil acesso, né? Fica tão complicado para chegar lá que o uso de drones e satélites pode ajudar. É a minha opinião, certo? Nós falamos sobre os biomas, né, em outras aulas, e falamos do cerrado. O cerrado é um bioma bastante diferente, né? Lembram dele? O cerrado é aquele que tem as árvores retorcidas, baixinhas, pequenas, que produz a cortiça, né? As camadas da planta, elas vão secando pela ação do tempo, que é muito quente, e daí vão formando a cortiça. Nesses lugares, né, acontecem queimadas, que são processos naturais e, na verdade, é importante acontecer esse incêndio no cerrado. Por quê? Porque acontecendo esse incêndio no cerrado, sai essa camada de cortiça de cima e facilita a rebrota,
desses vegetais. Então, os brotos conseguem sair, os brotinhos de folha e até a floração e a frutificação acontecem depois de uma queimada. Então, no caso do cerrado, a queimada, o incêndio é extremamente importante para o desenvolvimento das plantas de lá. 8. Pesquise uma notícia atualizada que retrate sobre assuntos deste tema. A prof achou aqui, ó, tá? Abri aqui, ó, coloquei queimada e aqui tem principais notícias. Então, não me digam que é difícil procurar uma notícia, gente. Hoje vocês têm acesso à informação num clique, certo? O que a gente tem dificuldade de fazer com tanta informação é peneirar o que é realmente importante. Eu vou clicar essa aqui que foi publicada há 3 horas atrás, tá? Então, a prof pediu para vocês anotarem da onde vocês tiraram essa informação. Então, da onde foi retirada esta nossa notícia? Do site bemparaná.com.br, tá? A data é a data de hoje, dia 6/8/2020, e se quiserem, podem inclusive botar o horário que vocês acessaram. A prof está acessando aqui, ó, às 14h50, tá? Importante, porque daqui a pouco eles tiram essa notícia do ar e vai dizer, mas onde é que tu leu, né? Eu li lá naquele site e neste horário eu acessei. Paraná suspende por 30 dias queimada de cana-de-açúcar por causa da estiagem, né? Então, tá muito seco no Paraná e se eles fizerem a queimada para fazer a limpeza do terreno, vai se transformar num problema mais sério, né? Aqui você pode clicar e ouvir a matéria ou você pode ler ela na íntegra, tá? Então, Instituto Água e Terra suspende por 30 dias a prática de queimada controlada, tá? Como método para a despalha da cana-de-açúcar no estado do Paraná. A medida visa a defesa da qualidade do ar e da vida e combate todas as formas de poluição, inclusive o ar atmosférico. O IAT, que é o Instituto de Água e Terra, vinculado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, tá? Aí eles alegam também a questão dos graves problemas respiratórios e no momento de pandemia de coronavírus, que essas queimadas controladas, porque elas têm controle de como acontecem, né? São vistoriadas, pode prejudicar mais ainda. E aqui diz, o Paraná tem cerca de 600 mil hectares de produção de cana-de-açúcar à beira da estrada. Isso é outro problema, né, gente? Eles botam fogo na beira da estrada e essa fumaça toda impossibilita os motoristas, né, de conseguirem enxergar e pode causar até acidentes, certo? Então, aqui um exemplo de notícia. E a 9, né? O que você achou do mapa mental sobre os tipos de erosão? Eu achei o máximo, né? E aí eu sugeri que vocês escolhessem ou queimada ou desmatamento, caprichasse muito, fazer com desenhos coloridos e pequenos textos, como aquela prof fez. E aqui eu abri alguns tipos de mapa mental para vocês terem ideia, gente. Isso vocês podem fazer o tempo todo na internet, né? Utilizando desenhos coloridos, a gente coloca imagens, pequenos textos, né? Olha aqui, ó, tem um mapa mental sobre a Amazônia. Olha que bacana esse aqui, ó, sobre o cerrado, a importância do cerrado, a devastação, aonde que ele fica localizado, né? Tenho várias informações e olhando para a árvore do cerrado de galhos retorcidos, né? Que me faz lembrar o cerrado. Diferente da caatinga, que é característica por arbustos adaptados ao clima muito quente, como é o caso do cactus, né? Trazendo várias informações. Aqui tem um outro tipo mais simples, né? Colocaram só as consequências, por exemplo, da queimada, né? Com alguns itens. Teve muitos colegas que fizeram assim. E aqui a prof pegou outros modelos também, né? Modelos de fluxograma que dá para fazer no computador, né? Bem legal, bem tranquilo. Aqui tem um mapa mental sobre efeito estufa, ó, com muito desenho e pouco texto, gente. É essa a grande questão de aprender hoje, é você enxergar, é você ver, assimilar aquele conteúdo com a menor quantidade de texto possível. E por curiosidade, então você vai e pesquisa mais para aprender mais. Mas na hora de resgatar essa informação, quanto menos texto e todo ele bem amarradinho, melhor, né? Olha aqui, ó, aqui tem muito texto.
fica até difícil para a gente ler, mas como ele está bem colorido, com letras diferentes, ficou bem legal. Certo, pessoal? Então, eram essas as questões. Eu quero que vocês façam a correção no caderno de vocês, deixem tudo em dia, certo? Depois vocês tirem foto dessa correção e postem lá no Classroom. Lá vocês vão encontrar a descrição de como fazer tudo isso, certo? Um bom trabalho para todos, um abraço e um beijinho.